O Carnaval de 2025 no Brasil, em muitas escolas de samba, fez apologia do diabo. Não houve nada de disfarçado, indiretas, foi explícito, onde se fez uma espécie de louvação ao diabo. Como se ele fosse ou um mito, por um lado, ou uma figura inofensiva, por outra, ou uma entidade que pode ser invocada, incorporada, sem trazer nenhuma consequência danosa para as pessoas. Há muitas pessoas que imaginam que o diabo seja um mito, uma quimera, uma ilusão, um espantalho. Mas o diabo é um ser real. Ele é um anjo caído. E ele tem sob seu comando uma corja perigosa. O apóstolo Paulo chegou a dizer que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, não é contra pessoas, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Quando você olha para as Escrituras, nós temos dois extremos que são perigosos e devemos evitar. O primeiro é subestimar o diabo. Aqueles que acham que o diabo, embora exista, é uma formiguinha inofensiva, é um leão desdentado, é um inimigo sem qualquer capacidade de provocar prejuízos a alguém. A Bíblia e a história, entretanto, apontam para o contrário. O que a Bíblia diz é que o diabo é assassino, é ladrão, é o pai da mentira, é o príncipe da potestade do ar, é o Deus deste século, é o espírito que atua nos filhos da desobediência. Ele é retratado na Bíblia como a serpente, a antiga serpente, como o leão que ruge, como o dragão violento, como um ser astuto e maligno, que veio para roubar, matar e destruir. Então não podemos cair no conto do vigário de achar que o diabo é um ser inofensivo. Aqueles que estão no cabresto dele, debaixo do tacão cruel dele, são escravos dele. A Bíblia diz que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. A Bíblia diz que o diabo, que é considerado valente, tem uma casa bem guardada, e ele guarda em segurança todos os seus bens. Isso significa que esses bens não são coisas materiais, são pessoas que estão na casa dele. Na linguagem de Paulo, as pessoas que ainda não nasceram de novo estão na potestade de Satanás, controladas por Satanás. Ainda o apóstolo Paulo fala do império das trevas, de onde fomos transportados para o reino da luz. Então, é um agente que escraviza, que oprime, que produz violência, que mata, que rouba, que acusa, que é adversário, que engendra falsas doutrinas, ideologias perniciosas, que provoca desastres indescritíveis, tanto na vida de um ser, uma pessoa em particular, quanto numa família,
quanto numa instituição, quanto num governo, numa nação. Portanto, quando nestas festividades carnavalescas, em muitas escolas, se fez invocação do diabo, de entidades malignas, e pessoas celebravam e cantavam e dançavam e pulavam e se embriagavam e se rendiam e se capitulavam a toda sorte de excessos, isso tem uma consequência. Isso tem um prejuízo. A fatura chega. Porque isso significa que as pessoas estão abandonando o Deus verdadeiro, virando as costas para o Deus verdadeiro e se prostrando diante daquele que é o adversário, que é o inimigo, que é o pai da mentira, que é assassino desde o princípio, que é ladrão, que veio para roubar, matar e destruir, que é o Apolion, o Abaddon, o destruidor. Então, é muito importante retratar essa questão à luz da Bíblia, à luz da história, à luz da experiência, para que os incautos, aqueles que talvez entrem na onda sem reflexão, saibam dos riscos de entrar nesta onda de invocação a um espírito maligno, de incorporação de entidades malignas, porque isso vai reverberar nos filhos, nos netos, na descendência. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é que o diabo não é uma lenda, não é um mito, não é uma quimera, não é uma ilusão. Ele é um ser real, embora invisível, mas um ser maligno, poderoso, porque a Bíblia diz que nós não podemos ignorar os seus desígnios. Não podemos enfrentar este inimigo de cara limpa, com armas carnais. Precisamos de armas poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Desta forma, é preciso dizer em alto e bom som que quem brinca com fogo se queima. Quem se envolve com o maligno sofre as consequências das suas ações maléficas. Ele não é, de jeito nenhum, um ser inofensivo. Ele é letal. É por isso que a Bíblia diz que quando o diabo, que é o valente, tem a sua casa e guarda em segurança todos os seus bens, só pela intervenção de Jesus, que é o mais valente, pode entrar nessa casa, tirar a armadura deste valente, amarrá-lo e arrancar das mãos dele os despojos. O que significa isso? Significa que, quando você se arrepende de seus pecados, volta-se para Deus, deposita sua confiança em Jesus, o próprio Jesus é o libertador. Jesus é o libertador dos homens e o atormentador dos demônios. É por isso que quando Jesus desembarcou lá naquela cidade de Gadara, de noite, dentro de um cemitério, e tinha ali um homem endemoniado, que incorporava nele uma legião de demônios, 6.000 demônios. Quando Jesus entrou naquele local, aquele homem perturbado, possuído, correu, prostrou-se diante de Jesus e pediu para ele: não nos atormentes antes do tempo. Jesus, o atormentador dos demônios, mas é o libertador dos homens. É importante destacar que este inimigo que é real, ele tem uma obra extensa, um currículo de botar medo. Ele é tentador. Quantas pessoas têm caído nos laços deste inimigo?
O apóstolo Pedro chegou a dizer que ele anda ao nosso derredor como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Se você já assistiu alguma cena dos animais selvagens e o que o leão faz para capturar a sua presa, ele não ruge na hora que ele está correndo atrás da presa. Ele ruge para espantar a presa. E depois, então, dá o seu salto mortal sobre ela. O diabo fica ao nosso derredor, buscando uma brecha, um calcanhar de Aquiles, um ponto fraco, para entrar na sua história, na sua vida. Cada um tem seu ponto vulnerável. Para uns é o sexo, para outros é o dinheiro, para outros é o poder, para outros é a vaidade, a soberba, a ganância. Eu não sei, mas depois de Deus, talvez ninguém investigue mais a sua vida do que este inimigo terrível. Ele é tentador. Nem o próprio Jesus, o Filho de Deus, deixou de ser tentado por ele. Lá no deserto. E ele tentou Jesus em circunstâncias que eram consistentes com a realidade, porque Jesus estava jejuando 40 dias, numa montanha, num deserto, com muitas pedras. Ele disse: tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, mostra o teu poder, realiza milagres para sustentar você mesmo. Ele tentou Jesus com a palavra de Deus. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Ele tentou Jesus oferecendo mundos e fundos que ele não tem. Ele é mentiroso. Ele prometeu tanta coisa, ele não tem nada. O diabo é assim, promete prazer e dá desgosto, promete felicidade e paga com a culpa, promete liberdade e escraviza, promete vida e mata. Ele é um embusteiro. Ele é um enganador. Ele quer oferecer as taças dos prazeres quando ele não é feliz e sabe que está condenado. Quer arrastar pessoas para segui-lo, para levá-las à perdição. O diabo é o opositor da obra de Deus. O diabo é o inventor de falsas doutrinas, doutrinas de demônios, diz a Bíblia, para desviar as pessoas da verdade. Ele está por trás de tantas atrocidades, de tantas guerras sangrentas, de tanta violência, de tanta promiscuidade, de tanto sangue derramado. Ele está por trás de ideologias perniciosas, de perversão de valores, de reviravoltas filosóficas que induzem as pessoas ao erro. Então precisamos nos acautelar. O que ele faz? Ele engana, ele mente, ele disfarça, até em anjo de luz. Ele sobe até nos púlpitos, como diz lá em Zacarias capítulo 3. Josué estava ministrando e ele estava do lado direito dele para se lhe opor. Ele se imiscui no meio do povo de Deus, semeando o joio no meio do trigo, filhos do maligno no meio da casa de Deus. Ele se disfarça, ele é lobo, mas às vezes se disfarça de ovelha, até de anjo, com operações de sinais e milagres da iniquidade para enganar as pessoas. Então precisamos ficar atentos a este ser maligno. Cuidado, muito cuidado com o diabo. Ele é perigoso. Não podemos brincar com isso. Não podemos entrar numa batalha sem saber contra quem estamos lutando.
Não podemos entrar nessa luta com as nossas próprias armas. Precisamos de toda a armadura de Deus. Precisamos do capacete da salvação. Precisamos do escudo da fé. Precisamos dos calçados da preparação do Evangelho da paz. Precisamos da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós não podemos entrar de forma nenhuma nesta batalha ou enfrentar este inimigo com as nossas próprias forças, com as nossas próprias estratégias. Precisamos do revestimento do poder de Deus, porque este inimigo é astuto, porque este inimigo é maligno, porque este inimigo é destruidor. A Bíblia diz que precisamos estar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra ciladas, lá em Efésios, capítulo 6, verso 11, é a palavra grega metodeia, de onde vem a palavra métodos, estratagemas, metodologias. O diabo tem um arsenal de métodos. Se não consegue de um jeito, tenta de outro. Jesus o derrotou lá no deserto, mas Lucas, capítulo 4, diz que ele foi, até o momento oportuno, voltou com outras armas, com outros estratagemas, em outras situações. Ele age por pressão, ele não desiste. Fiquemos atentos, acautele-se, porque o diabo é perigoso. Não podemos brincar com isso. Precisamos do poder de Deus, precisamos da armadura de Deus, precisamos do revestimento do poder de Deus para enfrentar e vencer essa luta. Mas é muito importante destacar também que este inimigo, embora poderoso, maligno, astuto, venal, ele é limitado. Todo-poderoso só Deus o é. Essa grande guerra, essa grande batalha, não é uma espécie de confronto de deuses, o Deus bom e o Deus mau. Não, não. Só existe um Deus vivo e verdadeiro, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. O diabo não é um Deus caído, é um anjo caído. Ele é limitado. Limitado em seu poder, limitado em sua ação, e limitado quanto ao tempo. Ele sabe que ele já está condenado. Conforme Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, ele vai ser lançado no lago do fogo e vai ser atormentado de noite e de dia, pelos séculos dos séculos. Ele não é rei nem no inferno. Isso é mito. Isso é conversinha de piada. Quem manda no céu, quem manda na terra, quem manda no inferno é Jesus. Quem tem as chaves da morte e do inferno é Jesus. O diabo não é rei no inferno, ele vai ser atormentado de noite e de dia, pelos séculos dos séculos. E Jesus vai reinar supremo, porque a Bíblia diz que Deus deu a Jesus o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então não aceite essa ideia de que o diabo é onipotente, que ele é todo poderoso. Não, ele é poderoso sim, mas onipotente é o nosso Deus. O nosso Deus é quem tem controle de tudo e de todos. E o diabo só pode agir até onde Deus o permite agir. O livro de Jó deixa isso claro. Quando o diabo insinuou que Jó só adorava Deus por interesse, e levantou teses: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro, ninguém ama mais a Deus do que a família, ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. E Deus permitiu o diabo tocar em Jó, tocar nos bens de Jó, tocar na saúde de Jó. Mas Deus não permitiu que ele destruísse Jó, tirasse a vida de Jó. Ou seja, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nem 1 centímetro a mais. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um
cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir. Mas, finalmente, eu quero concluir essa fala. O diabo é um ser derrotado. Esta vitória já está lavrada por Jesus Cristo lá na cruz. Ele expôs o diabo, os principados e potestades ao opróbrio, ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus Cristo na cruz esmagou a cabeça da serpente, e a serpente é o diabo. Ele está no estertor da morte, sabendo que lhe resta pouco tempo. E a Bíblia diz, lá em Apocalipse 20, versículo 10, que ele vai ser lançado no lago do fogo e atormentado pelos séculos dos séculos. Nós servimos ao único Deus vivo e verdadeiro, ao todo-poderoso Deus, aquele para quem não há páreo, aquele que não se sente intimidado. Quando nas festas carnavalescas de 2025 fez-se em muitas escolas apologia ao diabo, alguns acham que estavam com isso enaltecendo o diabo, outros acham que com isso estavam diminuindo ou desprezando a Deus, a Jesus Cristo. Isso é impossível. Jesus não é intimidado por ninguém. Jesus não pode ser derrotado por ninguém. Jesus não pode ser colocado contra a parede por ninguém. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Ele quem dá vida, Ele quem tira a vida, Ele quem exalta, Ele quem humilha, Ele quem põe no trono, Ele quem faz descer do trono. Ele é o todo-poderoso Deus, vencedor e invicto em todas as batalhas. E quando Ele voltar, em majestade e glória, Ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, Ele vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Segundo o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 25, ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. A única maneira de você ficar livre do poder de Satanás, do diabo, é você agasalhar-se nos braços de Jesus. Nele você tem plena e absoluta segurança. Se você que está assistindo esta mensagem tem algum envolvimento com espíritos malignos, se você tem vivido debaixo de uma escravidão espiritual, se você tem sido açoitado pelo chicote do medo, da culpa, do desespero, na prisão, na masmorra, no claustro do inimigo, na casa do valente, na potestade de Satanás, no império das trevas, hoje Jesus pode libertar você. Hoje Jesus pode quebrar suas algemas. Hoje Jesus pode fazer de você uma nova criatura. Hoje você pode ser filho de Deus, membro da família de Deus, herdeiro de Deus e desfrutar da plena alegria que só em Jesus Cristo você pode encontrar. A minha oração é que Deus abençoe você. E que onde você estiver, você se renda a Jesus. Confesse-o como seu Salvador pessoal e você desfrutará então da vida eterna. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração.